Boa tarde, vamos começar agora mais uma palestra-debate em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. Na palestra de hoje, o companheiro Rui Costa Pimenta vai debater o tema Revolução Russa e o Stalinismo. Lembrando que o ciclo de palestras acontece de 15 em 15 dias aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, o CCBP, na Rua Serranos, 90, pertinho aqui do Metrô Saúde. E pode ser assistido ao vivo na Causa Operária TV, no YouTube e no Facebook. Além disso, você pode ouvir também pela Rádio Causa Operária, tudo ao vivo. E quem quiser assistir de novo, a palestra vai estar lá no nosso canal no YouTube, aproveitando para convidar todo mundo para curtir a Causa Operária TV, o canal no YouTube e no Facebook. Bom, antes de iniciarmos a palestra, a gente tem alguns recadinhos. O primeiro é que logo após a palestra vão acontecer as reuniões dos coletivos do Partido da Causa Operária. O coletivo de negros, João Cândido, o coletivo de mulheres, Rosa Luxemburgo, o coletivo de juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, e o comitê sindical, e o GARI, que é o comitê, o grupo cultural do partido. As reuniões, elas são abertas a todos os interessados em participar. Basta você vir aqui no CCBP, às 18 horas, e participar, ou então entrar em contato com os nossos militantes para participar online também, se você está em outra cidade, outro estado. E aproveitando para convidar os companheiros a participarem dos mutirões que vão acontecer nos domingos, todos os domingos, amanhã inclusive, vão acontecer para recolher assinaturas pela anulação do impeachment. Aqui em São Paulo acontece na Avenida Paulista, perto do MASP, às 15 horas, e todo mundo está convidado. Quem quiser informações sobre os mutirões na sua cidade, ou uma ajuda para abrir os comitês de luta contra o golpe, é só entrar no lutecontragolpe.com.br e se informar lá. E ainda aqui no CCBP, depois das reuniões dos coletivos, a gente convida todo mundo a terminar a noite de sábado aqui no Bar Jacobinos, no CCBP, com o sábado musical, e hoje o ensaio aberto da banda Revolução Permanente, a partir das 19h30. Então, quem quiser, é só comparecer aqui, e mais recadinhos depois. Agora a gente vai abrir para o companheiro Rui Costa Pimenta a palestra A Revolução Russa e o Stalinismo. Bom, vamos lá, companheiros. Queria primeiro situar esse debate, que é um debate que atormenta a esquerda mundial, né? E vários setores que são simpatizantes da esquerda e tudo mais, que é o debate da evolução da Revolução Russa no sentido da dominação de uma burocracia contra-revolucionária, que é o stalinismo. Muita gente viu nisso daí uma inviabilidade do desenvolvimento do socialismo, né, a inevitabilidade do fracasso da revolução. E esse debate é um debate que tem servido de maneira bastante sistemática como um instrumento de desmoralização da ideia revolucionária. A pessoa se aproxima da esquerda, do marxismo, né, lê o Manifesto Comunista, sei lá, alguma coisa assim, ouviu falar da União Soviética, da Revolução Russa, que teve uma importância muito grande, Lenin, etc., e depois ela é confrontada com aquela propaganda dos horrores do stalinismo, etc. e tal, e fica aquela dúvida, né? Algumas pessoas adotam uma posição que não é crítica, toda revolução é maravilhosa, não pode ter erro, não pode ter falha, não pode ter problema, e outras pessoas adotam uma posição reacionária, que é que o comunismo finalmente ele acaba sendo negativo. Veja o mau exemplo da Revolução Russa de 2017. Então, um debate que é um instrumento de confusão, que a direita utiliza
né, de maneira bastante consciente como uma arma contra a evolução política da juventude, contra a evolução da consciência revolucionária das pessoas, inclusive da classe operária de um modo geral. É claro que o efeito da propaganda da direita ele é relativamente limitado pelo fato de que, à medida que a pessoa vai se transformando numa pessoa mais consciente politicamente, o imperialismo aparece como um inimigo a combater e, portanto, os argumentos do imperialismo tendem a perder força, né? Mas, de qualquer maneira, é um debate que causa uma confusão bastante grande, é uma fonte permanente de confusão. Isso sem falar no interior do movimento operário, na confusão que isso daí causa. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí os partidários da Revolução Russa de 1917, nós vamos encontrar aqueles que acreditam que a Revolução foi uma coisa positiva, depois degenerou e que o problema teria sido a falta de democracia. Em geral, essa concepção da falta de democracia, que é uma concepção totalmente falsa do problema do stalinismo, conduz a pessoa a se deixar levar pelos regimes democráticos imperialistas. A gente vê no Brasil de hoje, por exemplo, uma série de organizações que se dizem trotskistas que sucumbiram total e completamente à política, entre aspas, democrática do imperialismo. A gente vê que há esses setores que apoiaram o imperialismo na Síria, porque o Assad seria um ditador, né? Pessoas que também se colocam no santo combate sagrado, sacrossanto contra a corrupção. Vê que há vários setores da esquerda que condenam, se colocam objetivamente do lado do imperialismo na Venezuela, porque o Maduro seria um ditador, pelo menos é o que diz a Folha de São Paulo, né? E assim por diante. E há os setores que acreditam que Stalin foi o maior dirigente político que a humanidade conheceu até hoje, o que é uma coisa absolutamente ridícula também. Então, quer dizer, há uma confusão enorme e o nosso objetivo aqui, hoje, seria esclarecer do ponto de vista dos conceitos, das ideias, as questões fundamentais em relação ao stalinismo. Que no final das contas, embora essa questão tenha causado muita confusão e atormentado muito a esquerda, principalmente a esquerda pequeno-burguesa, que se considera marxista, ela no fundo não é uma questão tão complexa assim, uma vez que a gente tem as coordenadas para entender o problema, né? Bom, de um ponto de vista geral, é absolutamente evidente que, num dado momento, né, a partir de 1924, 7 anos após a Revolução Russa, a partir da morte de Lenin, né, Lenin morreu em 1924, a União Soviética passa a ser dominada por um setor do Partido Comunista que fez a Revolução, que começa a ter uma política, naquele momento, vamos dizer assim, errática, confusa. Uma política que começa a sair do quadro da política estabelecida pelo Partido Comunista anteriormente, tanto no terreno nacional como no terreno internacional, né? Há pessoas que negam isso daí, mas é uma coisa de pura fé, né? A pessoa não quer ver a realidade. No terreno nacional, o que é que nós temos? Nós temos, na União Soviética, daquele momento, 1924, nós temos uma situação que é a seguinte. A Guerra Civil, que a gente precisa entender muito bem, como foi a dimensão que adquiriu essa Guerra Civil, havia terminado em 1921. A guerra deixou uma destruição do país
que é difícil para pessoas que não assistiram, não conhecem bem a história, dimensionar. A economia da Rússia ficou completamente paralisada, né? O grande esforço do governo soviético, do terreno econômico durante a guerra, foi o esforço de procurar manter a população, evitar que a população morresse de fome, né? Se a gente pegar a discussão dentro do Partido Comunista, os escritos de Lenin, etc. e tal, além do esforço de guerra, que era extremamente absorvente, a grande preocupação era evitar que o povo morresse de fome, né? Eram preocupações da seguinte natureza: conseguir que aquilo que fosse plantado chegasse para ser distribuído para a população e para as forças armadas, o Exército Vermelho que lutava na Revolução, na Guerra Civil que havia na Rússia. Então, por esse dado, dá para dimensionar o tamanho da destruição que ocorreu na Rússia antes da guerra, durante a Guerra Mundial e depois durante a Guerra Civil. Os meios de comunicação estavam quase todos destruídos, estradas de ferro, etc. e tal. A indústria, devido à situação da guerra, ficou semi-paralisada, né? Várias fábricas não tinham matéria-prima, não tinham peças para funcionar. Então, a situação era de total descalabro. O governo russo, que estava enfrentando essa situação, ele havia estabelecido, em relação aos camponeses, que era a maioria da população e a maioria da economia russa, os camponeses eram cerca de 90% da população naquele momento, uma política de comprar o trigo dos camponeses, as matérias-primas alimentares dos camponeses, em troca do dinheiro fornecido pelo Estado, que o próprio governo tinha consciência, era um dinheiro que não tinha uma correspondência real na economia, porque a economia estava paralisada. Então, se ele dava o dinheiro para o camponês, em troca do produto agrícola, o camponês não tinha praticamente como pegar aquele dinheiro, ir numa loja na cidade e comprar nada, porque a indústria estava praticamente paralisada. Então, num certo sentido, o governo, o próprio Lenin reconhece isso, estava comprando a matéria-prima dos camponeses a crédito. Quer dizer, estava comprando a matéria-prima com a promessa de que quando a situação se regularizasse, se estabilizasse, aquele dinheiro valeria para comprar produtos que viriam a ser produzidos pela economia soviética mais posteriormente. Os camponeses, que logicamente durante a Guerra Civil estiveram divididos, né? Eles acabaram quase, na sua esmagadora maioria, apoiar o governo soviético e aceitavam essa situação de vender o excedente dos seus produtos por um dinheiro que não tinha um valor real naquele momento na economia soviética. Aí, logicamente, que há muitas situações, né? Durante a Guerra Civil, uma parte do campesinato em determinadas regiões havia apoiado o imperialismo. Depois, vendo o tratamento que eles recebiam do imperialismo, eles tinham passado para o lado dos bolcheviques. Numa grande medida, a Guerra Civil foi vitoriosa porque o campesinato percebeu que não tinha futuro nenhum com os exércitos contra-revolucionários apoiados pelo imperialismo. De uma maneira geral, quando chega ao final a Guerra Civil, a situação da economia é uma situação extremamente delicada, né? Começam a acontecer greves nas cidades, então o governo é obrigado a atuar para melhorar a situação dos operários, que tinha sido muito difícil durante a guerra tinha servido para conter essa insatisfação. Em 1921, acontece a revolta da Fortaleza de Kronstadt, que o governo é obrigado a reprimir, porque é uma revolta armada contra o governo revolucionário.
E no campo há uma insatisfação generalizada. Os camponeses cada vez mais se recusavam a entregar o excedente em troca de um dinheiro que eles já não sabiam se ia valer, já tinham acumulado bastante dinheiro, estavam querendo um dinheiro que pudesse ser trocado efetivamente por produtos reais, materiais concretos. Né? Logicamente que o governo soviético não permitia essa operação, porque, logicamente, o governo adotou uma posição que é uma posição óbvia, embora a propaganda da direita procure mostrar como uma coisa horrível. Quer dizer, o governo decretou a total proibição da acumulação de excedentes e da especulação com matérias alimentares. Uma coisa óbvia, o povo está morrendo de fome, você não vai permitir que ninguém guarde o produto lá para vender por um preço mais alto. Então, se isso daí era considerado crime, e se alguém fizesse isso daí, o excedente era confiscado, a pessoa ia para a cadeia. Isso aí foi motivo de muita campanha contra o governo soviético, mas é uma campanha caluniosa, porque é uma coisa absolutamente normal e natural que um governo faça isso numa situação de guerra, numa situação de ameaça de fome. Criminoso seria se o governo não fizesse isso daí, deixasse o cidadão especular e a população morrer de fome. Isso que seria uma coisa criminosa. Bom, mas de qualquer maneira, em 1921, a situação chegou num ponto de ruptura. Então, o governo soviético decide mudar a política econômica, né? Ele lança o que foi conhecido como a nova política econômica, onde ele introduz uma abertura parcial para o mercado capitalista que havia sido totalmente suprimido durante a Guerra Civil, por motivos mais ou menos óbvios. Ele chega à conclusão, que também era natural, que não havia como suprimir totalmente o mercado capitalista devido ao nível de desenvolvimento do país, da economia nacional. Ela não estava preparada para acabar com o mercado capitalista. Então, eles reintroduzem mecanismos de mercado em determinados setores da economia. Uma coisa que é importante entender sobre isso daí é a explicação que é dada pelo próprio Lenin da situação, que é a seguinte. Vários setores falam que isso daí é um retorno ao capitalismo que está acontecendo. Então, Lenin fala que não, que a condição para que o governo soviético se mantenha como um Estado operário, um Estado socialista, que não quer dizer que a sociedade fosse socialista, era o controle dos principais meios de produção. Né? Isso daí, inclusive, há economistas burgueses que consideram que foi um ensinamento para toda a economia mundial, inclusive os capitalistas. Quer dizer que Lenin introduziu a ideia de que o controle da economia consiste no controle das grandes unidades de produção, dos setores fundamentais da produção, e não no controle de cada setor da economia. Ao mesmo tempo, Lenin chamou a atenção de todo mundo para o seguinte fator, que os capitalistas haviam sido derrotados na União Soviética. No entanto, o capitalismo enquanto tal não havia sido completamente extirpado. E ele apontou para um fato que também é muito pouco conhecido, que é o seguinte: a pequena economia, ela gera capitalismo de maneira automática. Quer dizer, enquanto houver pequena economia, há uma tendência à restauração capitalista. Então, por exemplo, o camponês, que é um ente privado na economia, né? Na medida em que ele trabalhe para o mercado, isso aí é uma fonte de geração de capitalismo dentro da União Soviética. Isso aí deveria ser observado, que o combate aos setores pequenos da economia, pequeno-burgueses, setores capitalistas pequenos, era uma questão fundamental e que impedir a influência desses setores sobre o Estado era uma questão chave, sobre o partido.
Bom, o fato é que as consequências da nova política econômica são o fortalecimento desse setor médio da economia, dessas camadas médias da economia. Com a abertura do mercado, eles começam a ganhar dinheiro, porque eles estão trabalhando apesar de todas as limitações colocadas, eles estão trabalhando com excedentes, estão acumulando, etc. e tal. E isso daí, apesar disso, permite que a economia se estabilize e que principalmente permite que a tensão no campo diminua, né? O governo soviético trabalha para fortalecer o setor mais pobre da economia camponesa, né? A palavra de ordem é introduzir a luta de classes no campo, contra o setor mais abastado da economia camponesa. Quer dizer, é uma medida que Lenin disse que era um passo atrás, né? Falou necessário recuar para poder saltar melhor, foi a expressão que ele usou. No entanto, nós temos que manter isso daí permanentemente em xeque para evitar, né, que o fortalecimento das camadas médias crie uma tendência restauracionista dentro da União Soviética, que vai levar a uma crise entre a classe operária e o campesinato, pode levar à guerra civil, que era uma ameaça permanente naquele momento. Então, quando Lenin morre, né, o primeiro desencaminhamento da política interna se dá no seguinte, né, o Partido Comunista se divide em 3 alas diante do problema. Uma ala propõe manter a política original, defende a política original do bolchevismo, a política de Lenin, que era a seguinte, que era preciso fortalecer a ligação dos trabalhadores da cidade com os trabalhadores do campo através de uma industrialização do país. Por quê? Porque se você não consegue, né, enquanto os camponeses estão ganhando dinheiro de um lado, criar uma economia industrial que se mantenha no mesmo patamar que essa acumulação no campo, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que os camponeses vão romper com os trabalhadores, porque eles vão estar recebendo novamente, né, como a situação do período de guerra, um dinheiro que não tem contrapartida na economia industrial do país. Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que a maioria dos países atrasados fazem. Você exporta, vão querer fazer, né? Os camponeses iriam querer fazer o seguinte, que é o que acontece nos países agrícolas atrasados. Você exporta o excedente agrícola e compra produtos industriais dos países mais desenvolvidos. E com isso você estabelece uma aliança não entre o campesinato e a classe operária, mas uma aliança entre o campesinato e o imperialismo mundial. E essa pressão, ela poderia levar, segundo a ala esquerda do Partido Comunista, a um desabamento do próprio Estado soviético, né? Quem defendia essa posição eram os chamados trotskistas. Eles propõem uma série de medidas de industrialização que vão servir, inclusive, de modelo para a ação de vários governos nacionalistas nos países mais atrasados. Planejamento, eles propõem, pela primeira vez, abertamente a ideia de um plano econômico para a economia. Quer dizer, eles dizem, se nós temos uma economia que é centralizada pelo Estado, e ela tem que ser uma economia planejada, então para ser planejada é preciso um plano econômico. Pode parecer estranho para muita gente, que todo mundo aqui já ouviu falar de plano econômico, mas quando os trotskistas propõem a ideia de plano econômico, nunca ninguém tem ouvido falar de plano econômico. É a primeira vez que aparece essa ideia numa administração econômica do Estado. Eles propõem uma coisa que para os brasileiros é bastante óbvia, que é a seguinte: eles propõem a construção de um conjunto de grandes hidrelétricas. A Rússia, que nem o Brasil, é um país de grandes rios, etc. e tal, para servir como infraestrutura para a industrialização do país.
Vocês podem ver que os marxistas, eles tinham uma compreensão profunda da economia, né? Vocês imaginem que esse debate está acontecendo em 1924, não em 1950, 60, 70. O Brasil mesmo só veio adotar essa política ampla de construção de hidrelétricas na época da ditadura militar, né? Os trotskistas propõem a construção daquela que viria a ser a maior empresa hidrelétrica do mundo, a hidrelétrica situada no rio Dnieper. Hoje, se não me engano, era a segunda maior, a primeira talvez esteja na China, não sei. Mas foi durante décadas a maior empresa hidrelétrica do mundo. Então eles tinham consciência desse problema. Essas propostas, elas são atacadas pela ala de centro do Partido Comunista e pela ala de direita, e são rejeitadas e não são colocadas em prática. O que vai levar a um desastre econômico na Rússia, né? A ala de centro e direita do partido, eles ridicularizam essas propostas como sendo planos mirabolantes, fantasiosos, etc. e tal. Na década de 30, quando explode completamente a crise econômica na União Soviética, por causa desses problemas, eles vão pegar todos esses planos mirabolantes e fantasiosos e vão colocar em prática a toque de caixa para tentar prevenir o desastre total na União Soviética, né? Quem vai colocar em prática vai ser o próprio Stalin, mas vai colocar em prática isso daí anos depois, quando a crise já estava instalada. Então eles adotam uma política errática. Por que eles adotam essa política errática? Não vou entrar aqui na política exterior, que também é pior ainda do que a política interior. O que acontece, né? Não é um mero problema intelectual. O problema que a gente verifica aqui é o seguinte: com a NEP há um fortalecimento das camadas médias, que começa a influir, né, tanto de fora para dentro do Partido Comunista, como dentro do Partido Comunista, como dentro do Estado. Há um extraordinário crescimento, né, dessa camada média em todos esses setores, no partido e no Estado. Quer dizer, essa é a origem do fenômeno que nós conhecemos como stalinismo. O que é o stalinismo? O stalinismo é o fortalecimento de uma classe média burocrática e também o fortalecimento, por um período, dos setores mais abastados do campesinato, em detrimento da classe operária russa. Classe operária russa que havia sido extraordinariamente debilitada pela Guerra Civil e que estava se recuperando naquele momento, porque havia um plano de industrialização, mas também, além de estar se recuperando, ela estava se renovando com novos operários que estavam vindo do campo, etc. e tal, sem grande experiência política. Quer dizer, é um momento de refluxo da revolução, quando se fortalece essa classe média. E essa classe média, logicamente, porque ela se opunha à ideia de que precisava ter um investimento estatal enorme na industrialização do país, por dois motivos. Primeiro motivo, porque, segundo o plano dos trotskistas, o investimento estatal deveria vir da cobrança de um imposto maior sobre os camponeses. Os trotskistas, eles explicam o seguinte, que a economia russa, como qualquer economia, para se desenvolver, ela precisa de uma acumulação primitiva, né? Marx, no Capital, explica que o capitalismo surgiu nos países mais desenvolvidos porque esses países tiveram uma acumulação primitiva, quer dizer, colocando simplificadamente, eles tiraram o dinheiro de outras pessoas, acumularam esse dinheiro e investiram no desenvolvimento industrial. No caso dos capitalistas, o que foi? Foi a escravidão, foi a transferência de minerais preciosos da América Latina, né, do Brasil e das colônias espanholas, e foi
a expropriação dos camponeses nos países mais desenvolvidos da Europa. Quer dizer, enquanto que os negros perdiam, os países latino-americanos perdiam, os camponeses perdiam, o dinheiro era acumulado para permitir um desenvolvimento industrial nos países que hoje são os países capitalistas mais importantes. Essa foi a fonte da acumulação primitiva. Quer dizer, o dinheiro para a criação do capitalismo não surgiu do céu. Ele foi retirado à força de outros setores da economia mundial. Então, eles colocaram a seguinte questão no que dizia respeito à economia russa. De onde vai vir o dinheiro para a industrialização russa? Porque tem que vir de algum lugar. Então, eles chegaram à conclusão que o dinheiro teria que vir de uma expropriação suave, digamos assim, do campesinato. Quer dizer, não vamos expropriar todo o campesinato de uma vez, que seria uma coisa desastrosa, mas vamos colocar uma taxa um pouco mais forte e com essa taxa nós vamos financiar a industrialização do país. Uma política extremamente racional. Essa política foi rejeitada porque já a influência do campesinato mais rico e dos setores médios, eles perceberam, né, do ponto de vista imediato, que esse dinheiro sairia do bolso deles para financiar a industrialização. O campesinato mais rico se opunha, logicamente, a que uma parte do excedente fosse desviado para a industrialização. Eles queriam que o dinheiro ficasse só com eles, uma coisa mais ou menos óbvia. E a burocracia via que o investimento maciço na industrialização iria levar a diminuir a qualidade de vida, ou impedir o aumento da qualidade de vida da burocracia estatal. Então abriu-se uma luta entre o setor proletário e esses setores mais conservadores da economia soviética, setores que não eram proletários, que eram, na verdade, uma classe média. Né? E essa classe média vai servir de base para a vitória da burocracia sobre os setores operários do Partido Comunista. É daí que vai sair o stalinismo. À medida que a burocracia vai tomando conta do partido, os militantes revolucionários vão sendo expurgados, né? Milhares desses militantes vão parar nos campos de concentração stalinistas, fossem eles trotskistas ou não. O simples fato de que eles apoiassem uma política parecida com a do trotskismo era motivo suficiente para que eles fossem expurgados e levados para os campos de concentração. E a burocracia acabou por dominar completamente o Estado soviético e o próprio Partido Comunista da União Soviética, usando como fachada os elementos que haviam sido membros, efetivamente, da direção do Partido Comunista. Quer dizer que um setor da direção do Partido Comunista acabou liderando, né, uma situação que constituiu um verdadeiro golpe de Estado dentro do Estado soviético e dentro do Partido Comunista da União Soviética. Para que a gente possa compreender bem, de uma maneira simples, esse fenômeno, nós podemos entender claramente o seguinte, que esses setores que acabaram dominando o Estado e a economia, eles eram, sei lá, o setor coxinha da economia soviética na época. Uma classe média conservadora, uma classe média preocupada com o seu próprio bem-estar, independentemente da situação geral do país, e independentemente da situação da classe operária. Eles acabaram, num certo sentido, marginalizando a classe operária da administração do Estado, porque a situação econômica acabou sendo muito favorável para eles e muito desfavorável para a classe operária, e tomaram conta da situação. Quando esse processo vai se desenvolver numa crise econômica gigantesca dentro da União Soviética. Por volta do início da década de 1930, a crise entre os camponeses e a economia urbana entra
numa situação explosiva. Como não havia se investido na industrialização do país, como havia sido proposto, começa a faltar as mercadorias para os camponeses começam a boicotar a economia. E aí o governo soviético, Stalin, ele lança uma política de confisco da economia camponesa, o que é, logicamente, um erro muito grave, porque esse confisco ele seria extremamente difícil de fazer, extremamente prejudicial para a economia russa. Então eles se lançam a combater, né, os camponeses mais ricos, etc. e tal, que em retaliação começa a destruir a economia agrária soviética. Eles queimam as colheitas, eles matam os cavalos, todo o rebanho, galinha, porco, tudo. E isso daí provoca na economia soviética um retrocesso extraordinário. Inclusive, provoca uma situação de fome onde centenas de milhares ou até milhões de pessoas vão morrer. Ninguém tem um número exato, né? A propaganda anticomunista de que o comunismo na Rússia matou milhões está relacionada com essa situação que se criou aí, né? À medida que os camponeses mais ricos destroem as suas colheitas, o seu produto para não entregar para o Estado, quer dizer, eles oferecem uma resistência que é praticamente uma guerra civil, eles provocam essa fome. E essa fome aí foi sendo aumentada, né? Passou de 2 milhões, numa época falaram em 2 milhões, depois passou para 10 milhões. E eu acho que no famoso livro negro do comunismo, que é um amontoado de invenções e falsificações, a coisa chegou perto dos 20, 30 milhões. Então daí está aí a origem dos milhões de mortos do Stalin, né? Que é uma coisa totalmente inventada. Não é porque nós tenhamos combatido o stalinismo, sejamos críticos do stalinismo e tudo mais, que nós vamos aceitar as falsificações da direita. A coisa tem que ser feita de uma maneira realista. Mas o fato é que o país mergulha numa crise total com isso, e o resultado político disso é que o próprio Stalin, que se ergue como espécie de salvador da pátria, né? Quase que como um governante único, quase um imperador da União Soviética, ele liquida com todos os velhos integrantes do Partido Comunista. Na década de 30, os trotskistas publicaram um quadro, que é muito importante, que mostra 90 pessoas que foram eleitas para o Comitê Central, os comitês dirigentes da Revolução, em 1917. E ali eles mostram o seguinte, que daquelas pessoas, só 4 pessoas não tinham sido assassinadas por Stalin naquela época. Lenin, que morreu antes, não teria sido assassinado, embora tenha até acusações de que ele teria sim sido assassinado por Stalin. O chefe da Tcheca, Dzerzhinsky, que morreu de um ataque do coração. O Sverdlov, que morreu de um ataque do coração também, antes da época stalinista. O próprio Stalin e Trotsky. O Trotsky foi assassinado depois. Fora esses daí, todos foram mortos pelo próprio Stalin. O que, logicamente, para qualquer pessoa racional, né, configura com absoluta clareza que o stalinismo foi um golpe de Estado contra a Revolução Russa de 1917. Porque não é possível que de todos os integrantes daquele partido, todo mundo fosse criminoso, com exceção do próprio Stalin. Tá? É parecida com a política do PSTU de negar o golpe de Estado contra o governo do PT. Né? O pessoal vai lá, tira o governo do PT, muda toda a política, e aí o cidadão fala, não, mas não foi um golpe de Estado, é normal e tal. É absolutamente impossível de crer. Né? A mesma coisa acontece com o stalinismo. O stalinismo foi um golpe de Estado, que foi dado também, como muitos golpes de Estado, ele foi evoluindo gradativamente, até uma
é uma experiência a ser estudada para comparar com o que está acontecendo no Brasil. Em 1924, toda uma parcela do Comitê Central deu um golpe contra uma parcela do Comitê Central. Depois, dentro da parcela que deu o golpe, deram o golpe contra outra parcela. Depois o Stalin deu o golpe contra o que sobrou. E no final ficou só o Stalin. E acabou todo mundo sendo executado. E a economia entrou numa crise absoluta, né? E se estabeleceu uma ditadura, que é uma ditadura de uma classe média que alijou a classe trabalhadora russa do poder. Bom, uma pergunta que é bastante importante para a gente compreender esse processo é o seguinte: mas se essa classe média derrubou os operários, se essa classe média não era socialista, e etc. e tal, por que ela não restabeleceu o capitalismo? Bom, aí nós temos que considerar o seguinte: primeiro, que o restabelecimento do capitalismo dependeria de que a correlação de forças fosse mais favorável ainda para essa classe média. Quer dizer, a contra-revolução que se processou, ela teria que se dar num ataque brutal contra a classe operária, num momento em que estava estabelecida quase uma guerra civil entre o Estado operário e o campesinato. Então, se essa burocracia tentasse atacar a classe operária ao mesmo tempo, ela evidentemente cairia, né? Porque ela tem que se apoiar em alguma classe social. Por isso a gente costuma dizer que ela é uma burocracia operária, quer dizer, ela se apoiou, né, sobre a classe operária e sobre o Estado operário. Ela não tinha nenhuma alternativa. Muita gente confunde essa ideia de burocracia operária com que essa burocracia tivesse algum amor pela classe operária, alguma ligação mais profunda com a classe operária. Não. Se ela tivesse condições, ela teria acabado por restabelecer o capitalismo, através de várias dificuldades, como efetivamente a burocracia fez, né? Na época do Gorbachev, a burocracia já num estado avançado, sem os problemas da época, acabou ela mesma caminhando para o restabelecimento do capitalismo. A mesma coisa na China, né, onde a burocracia tratou de restabelecer o capitalismo numa grande porção da economia chinesa. Então, isso daí era impossível. Nessa medida, a burocracia, ela se transformou, né, por uma necessidade absoluta, na burocracia de um Estado onde a economia havia sido socializada. Ela não conseguia sair como é que se diz? Desse condicionante, né? Seria errado a gente dizer que essa burocracia era socialista, que ela não tinha nada de socialista. Ela lutava por privilégios dentro desse marco estabelecido, aumentar os salários da burocracia, aumentar os privilégios da burocracia em detrimento da classe operária. Mas ela tinha que se apoiar na classe operária para sobreviver. Não tinha nenhuma outra maneira de fazer isso daí. Ela havia tentado, né, se apoiar no campesinato que estava se enriquecendo, mas isso daí levou a uma crise e os setores que procuraram se apoiar no campesinato foram expurgados, né? Isso cria um ilusionismo de que a burocracia seria defensora do comunismo, o que é um erro total, que essa burocracia nunca defendeu comunismo nenhum. Quando a União Soviética desabou, vários setores, Yeltsin, por exemplo, que tinham sido dirigentes dos partidos comunistas, eles declararam abertamente, o Yeltsin falou o seguinte, que ele sempre detestou o comunismo. E ele era secretário-geral do Partido Comunista, acho que de Leningrado ou Moscou, não sei, uma das regiões mais importantes. Quer dizer, revelou o segredo da burocracia, né? A burocracia não só não era comunista, como era mais propriamente anticomunista. O Putin também
declarou que de comunista ele também não tinha nada. Ele só falou assim, eu nunca rasguei a minha carteirinha do partido, mas ele nunca declarou nenhum amor pelo comunismo. Quer dizer, a burocracia, o comunismo era uma fachada, era um discurso, era um ritual para sustentar ideologicamente o Estado que era dominado pela burocracia, né? De um modo geral, a gente sabe que essa classe média não é comunista. Quem é comunista é a classe operária, não é a classe média, privilegiada. Então, um dos segredos é isso daí. O que isso daí revela? Para muitas pessoas, havia revelado que a classe operária não tinha condições de governar. O que é um pouco absurdo, porque é baseado numa experiência, em experiências específicas, isoladas, né? Não dá para você tirar uma conclusão como essa. Para a gente ver se a classe operária tem ou não tem condições de governar efetivamente, a gente teria que ver o governo da classe operária num país mais desenvolvido, onde a classe operária tivesse um desenvolvimento superior ao que ela tinha na Rússia. Mas, mesmo esses acontecimentos, eles mostram uma coisa muito importante, que é a força da classe operária. Porque, finalmente, a burocracia ela teve que manter um acordo com a classe operária para poder sobreviver e existir. Quer dizer, ela não conseguiu, em momento nenhum, acabar com o Estado operário, né? O próprio Trotsky fala que as tendências restauracionistas da burocracia são muito fortes, que em algum momento todo um setor da burocracia passaria para uma posição restauracionista. Mas vocês vejam que demorou muito tempo para acontecer isso daí. Por quê? Porque a classe operária, a burocracia, tinha medo da classe operária. Aqui vamos introduzir uma outra ideia, que é uma ideia importante, sobre o problema do colapso da burocracia, né? Que a maioria das pessoas não entendeu. Por que a União Soviética, o Estado soviético desabou? Por que desabou na Tchecoslováquia, na Polônia, em todos os lugares? Para entender isso daí, nós precisamos ver como é que se diz? O desenvolvimento da luta de classes nesses países. Primeiro, a dominação dessa burocracia sobre a classe operária, ela foi sempre instável. Ela nunca foi absolutamente segura. Para a gente entender isso, nós podemos pegar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Stalin chamou todos os setores direitistas da União Soviética a apoiarem o esforço de guerra contra os alemães em nome da defesa da nação, defesa da pátria, né? E inclusive em nome da religião ortodoxa. Ele chamou o patriarca da Igreja Ortodoxa para apoiar o governo durante a guerra, em troca de diversos favores. Por quê? Porque eles tinham receio de que a guerra levasse a uma sublevação da classe operária. Só não levou a uma sublevação da classe operária porque a destruição econômica feita pelos alemães foi enorme, voltou a classe operária contra os alemães, que era o setor mais contra-revolucionário que havia, né? E eles acabaram ganhando a guerra, porque qualquer outra eventualidade, foi por muito pouco que não se deu, a classe operária teria se levantado contra a burocracia. Depois da guerra, né, à medida que essas economias, dirigidas por essa burocracia, entravam numa situação de dificuldades, a classe operária começou a se levantar contra a burocracia. Primeira grande manifestação de luta da classe operária contra a burocracia é na Alemanha, em Berlim, em 1953. É uma revolta dos operários contra a burocracia. Em 1956, 3 anos depois, você tem já uma revolta muito maior em diversos países do bloco, do dito bloco soviético. Existe revolta na Polônia, na Tchecoslováquia, e a maior delas é na Hungria, onde há um levante generalizado que obriga que as tropas russas ocupem o país em 1956. Essa tendência, ela se amplia em 1968,
Primeiro ela leva, depois de 1956, a uma política de distensão dentro desses países, com Khrushchev, e finalmente o Khrushchev é derrubado a partir de 1968, com as revoltas, como a revolta da Tchecoslováquia, que também obriga os russos a intervirem, a ditadura da burocracia se reforça, né? Nesse momento já dá para perceber que o domínio da burocracia está muito fragilizado. E aí nós temos o acontecimento decisivo, que muita gente não considera, né? Porque, logicamente, que a informação ela é filtrada, né? Então, certos acontecimentos parece que eles desaparecem do fluxo da história, né? Mas o acontecimento mais importante, o que é? O levante dos operários poloneses em 1979 e 80. Né? A criação do Sindicato Solidariedade e tudo mais. Esse levante ele já ultrapassa toda a possibilidade de contenção da burocracia. Né? A classe operária em bloco, né? As outras revoltas haviam sido parciais e haviam tido uma grande participação de intelectuais do país. Era um prenúncio, mas a Revolução Polonesa, ela coloca totalmente em questão o domínio da burocracia. Com a classe operária contra a burocracia é inviável. Se ela não consegue, né, ser apoiada ou tolerada pela classe operária, ela não pode existir. A revolta na Polônia, que foi muito grande, que obrigou, inclusive, a um golpe de Estado dentro da própria Polônia, onde, contrariamente à mitologia da direita, o Papa, na época, o João Paulo II, o Karol Wojtyła, o Reagan e a burocracia se juntaram contra a classe operária para dar o golpe, né? Esmagar a classe operária. Se não fosse isso daí, eles não teriam conseguido derrotar os operários. Eles derrotaram os operários e antes que os operários se levantassem de novo, a própria burocracia chamou eleições no sentido tradicional que permitiram que o Wałęsa, que era um homem da igreja, que dirigia o Sindicato Solidariedade, né, um dos dirigentes, logicamente, fosse eleito para a presidência e restaurasse o capitalismo. O capitalismo na Polônia foi restaurado em comum acordo com a burocracia. Não é que... Por que a burocracia aceitou ceder todas essas posições? Porque ela percebeu, ficou patente que quando os operários se levantaram, não era mais possível manter aquele sistema anterior, que era preciso passar para um controle capitalista das massas, para conter a revolução. O acontecimento na Polônia, ele é uma indicação, digamos, ele é uma indicação não, ele é um aviso definitivo para todos os setores da burocracia, inclusive na União Soviética, de que a festa da burocracia tinha acabado, que era preciso voltar ao capitalismo, porque senão o que a gente iria ver era uma enorme mobilização revolucionária dos operários em todos os países do leste, inclusive na União Soviética. Bom, logicamente que essa revolta estava em andamento, tanto que nós temos vários acontecimentos. Nós temos a derrubada do Muro de Berlim, né? Nós temos aí coisas que aconteceram em todos os países. Tem a revolta violentíssima que derrubou o regime da burocracia na Romênia. E como, logicamente, não havia... E nós temos um acontecimento que é muito mal compreendido por uma série de pessoas, que é o golpe de Estado na União Soviética, que acaba derrubando o governo Gorbachev e acabando com a União Soviética. O golpe de Estado, alguns setores da esquerda, muito mal informados e sem análise nenhuma, eles entendem que o golpe era para manter o socialismo, o Estado operário, coisa que o valha. Não. O golpe era uma tentativa de estabelecer na União Soviética o que havia sido conquistado na China, também através de um golpe de Estado. Quer dizer, colocar
a classe operária sob controle, para levar adiante uma política restauracionista controlada, como aconteceu na China. Na época a gente chamava isso daí de via chinesa. Na China, em 1989, né, há um golpe de Estado da burocracia, um autogolpe, né, onde as principais lideranças da classe operária são esmagadas, né? Vários dirigentes operários nas fábricas são executados e milhares deles são presos. Quando vocês ouvem falar do que aconteceu na China, a gente ouve falar da revolta dos estudantes na Praça da Paz Celestial, que foi um acontecimento, vamos falar a verdade, secundário do que estava acontecendo. O acontecimento principal não se deu na Praça da Paz Celestial, se deu nas fábricas, contra a classe operária, né? E, tanto que esse golpe foi apoiado, por exemplo, pelo Milton Friedman, o liberal, né? O grande liberal. Como ele é muito liberal, um golpe para destruir a classe operária e reforçar o domínio da burocracia sobre a classe operária é sempre bem-vindo. Então ele apoiou esse golpe. E depois, na União Soviética, eles queriam fazer a mesma coisa. Um setor da burocracia olhou e falou: nós temos que dar o golpe agora, né? Nós temos que controlar as greves operárias, que tinha de montão naquele momento, antes que a situação desande, e aí nós promovemos uma política de restauração capitalista organizada, como aconteceu na China. E aí muita gente entendeu que, na verdade, o imperialismo tinha derrotado o golpe, não é nada disso. O imperialismo nem era contra o golpe. O imperialismo ele se manteve neutro, digamos assim, diante do golpe, na expectativa de que o golpe desse certo e que a situação ficasse sob o controle da burocracia, como na China. O imperialismo não tem nenhum problema com o governo chinês desse ponto de vista. Do ponto de vista do socialismo, ele tem problema porque os grandes capitalistas chineses que dirigem o Estado entram em conflito com os Estados Unidos do ponto de vista econômico, mas não porque eles sejam comunistas ou revolucionários ou coisas do gênero. Só que o golpe fracassou, e na medida que o golpe fracassou, a alternativa o que era? O imperialismo apoiar os setores direitistas, mais abertamente capitalistas, como Yeltsin, e aí promoveram como alternativa ao golpe a liquidação da economia estatal de uma maneira catastrófica, que provocou uma destruição inacreditável na União Soviética. Mas por aí dá para perceber que a burocracia não é comunista, não é o comunismo que foi derrotado. O comunismo, no certo sentido, já tinha sido derrotado nesses países há muito tempo, né? Isso daí é uma coisa essencial. Mais uma questão que é importante a gente colocar aqui. Muitos setores sempre interpretaram que o problema do stalinismo é que ele não era democrático. Então, a ideia meio absurda era a seguinte, que do ponto de vista econômico, tudo bem. União Soviética, comunista, uma maravilha. Só que o governo, sabe-se lá por quê, não é democrático, né? Se você tem um governo que não é democrático, você precisa ter uma explicação. Por que é que um determinado setor quer oprimir outro setor? E a explicação, genericamente falando, é uma só. Você quer oprimir para tirar o que é do outro. Quer dizer, a opressão é um instrumento para a exploração. Se eu quero tirar o seu dinheiro, escravizar você, fazer você trabalhar por uma miséria, papapá, então eu oprimo você. Para isso servem as ditaduras. A ditadura não é produto do caráter maligno de ninguém, né? Então, ela é produto do apetite explorador de uma determinada camada social. Então, quer dizer, o problema do stalinismo não era a ditadura. A ditadura era uma consequência. E também, quando a gente fala em ditaduras stalinistas, o que nós queremos falar, em geral,
é a ditadura que destruiu o Partido Comunista, não ditadura em geral. Você precisa ver que, em determinadas situações, um país que está sendo acuado pelo imperialismo, ele vai ter, em certa medida, uma ditadura contra o imperialismo. Porque seria de uma completa ingenuidade política achar que você pode dar total liberdade para os seus inimigos que querem destruir você e que são infinitamente mais poderosos que você. Seria totalmente ingênuo. Então, um país que era ameaçado de guerra, espionado, etc. e tal, teria que se defender. Então, quando nós falamos do problema da ditadura, para nós, todo o problema da ditadura é uma questão secundária e uma consequência do problema central, que é o quê? Que a burocracia se apoderava, nesses países, de uma porção extraordinariamente grande da riqueza nacional em detrimento da classe operária. Por isso havia uma ditadura. Para que os desfavorecidos não se revoltassem contra os que estavam sendo favorecidos, que eram privilegiados dentro do regime. A política do próprio Trotsky e tudo mais nunca foi uma política de defender a democracia em geral. Né? Isso daí é uma coisa que foi um abandono do trotskismo de determinadas organizações que passaram a defender contra a União Soviética uma democracia em abstrato. Praticamente, eles tinham uma posição imperialista, e tem até hoje. Né? A posição de defender a democracia em abstrato na União Soviética era a posição da Segunda Internacional contra a Revolução Russa. Era a posição de um Kautsky, dos setores contra-revolucionários e pró-imperialistas do chamado socialismo diante da Revolução Russa. A posição trotskista era uma posição de luta contra a burocracia, de derrubada da burocracia, de organização de um partido operário e do restabelecimento da classe operária no poder. Esse era o programa trotskista, era e continua sendo na medida em que o problema continue colocado. De um modo geral, para concluir, nós temos que entender o seguinte: os países atrasados, eles têm uma enorme dificuldade do ponto de vista econômico após a realização de uma revolução que expropria a burguesia. Bom, se não expropriar a burguesia, então, desse ponto de vista, as dificuldades serão maiores ainda. Né? Você vê que a dificuldade do nacionalismo chavista na Venezuela é muito maior do que em Cuba, onde a situação é bem mais administrável, embora a Venezuela seja um país extremamente mais rico. Né? Quer dizer, não expropriar a burguesia não melhora a situação de ninguém, pelo contrário. Mas suponhamos que o país exproprie a burguesia. Ele vai se defrontar com o problema de que a produção de riqueza não é suficiente nem para começar a superar as desigualdades sociais. Você vai acabar numa economia de distribuição da pouca quantidade de riqueza que o país produz. É o caso de Cuba. Né? O país enfrenta gigantescas dificuldades econômicas. Enfrenta todo tipo de problema e há uma tensão permanente dentro do país, porque o país efetivamente não consegue acompanhar, né, a economia mundial, não consegue ter um desempenho econômico superior. Finalmente é um país muito pequeno, economia muito atrasada, sempre foi um país de monocultura e tudo mais. Mas na Rússia nós vemos a mesma coisa, aconteceria no Brasil, aconteceria em qualquer país atrasado. E na medida em que você não consegue ter uma quantidade de produção de riqueza para distribuir de uma maneira ampla entre a população, existe a tendência ao surgimento da burocracia, um setor que tende a se colocar no papel
de administradores da distribuição imperfeita que é obrigatória nesses países. A burocracia pode ser profundamente contra-revolucionária, como aconteceu na União Soviética ou na China. Ela pode ser uma burocracia que não seja contra-revolucionária nesse sentido, como a gente vê em Cuba. Mas, de qualquer maneira, a situação tende a se estabelecer nesse sentido, né? Quer dizer, que o problema do estabelecimento da burocracia, ele se remete, primeiro, ao atraso do país e, segundo, à pressão do imperialismo, que agrava ainda mais esse atraso, né? Você vê um país como Cuba, além de ser extremamente pobre e tudo, sofreu um enorme bloqueio econômico dos Estados Unidos, sofreu todo tipo de pressão política e econômica. Quer dizer, é uma situação muito difícil. É verdadeiramente uma demonstração, uma prova da força da classe operária e da política de acabar com a burguesia, que Cuba tenha sobrevivido à pressão imperialista durante todos esses anos, com uma economia fundamentalmente estatal, né? Mas esses são os problemas que se colocam aí. Vamos ao debate, companheiros? Bom, agora vamos abrir para as perguntas. Quem quiser aqui do auditório fazer perguntas, só se inscrever comigo. A gente vai começar pelas perguntas da internet, né? Só um minutinho que a gente vai... Bom, a primeira é o seguinte: a juventude, ela se deixa levar pela propaganda da direita que identifica o socialismo como totalitarismo? Acho que é lógico, porque é uma propaganda muito grande, né? E a pessoa fica confusa, não tem informação. Mas eu acho que em todos os setores que conseguem um determinado desenvolvimento cultural e tudo mais, essa fantasia vai se desfazendo, né? A gente vê, por exemplo, que os jovens que são abertamente direitistas, a esmagadora maioria deles são filhinhos de papai, são gente de classe média que tem, ou que são ligados à burguesia diretamente, ou que tem fortes aspirações burguesas. Nesse momento aqui, existe muita ilusão com a ideia de que, se você for inteligente e tudo mais, o mundo está ao seu dispor, você vai subir na vida. É uma fantasia que é produto da campanha reacionária da direita, que a esquerda também não contesta, né? Isso aí já não vem de agora, vem de bastante tempo. Finalmente, todo mundo quer subir na vida, porque a pessoa vai querer ser pobre para quê, né? E o problema é como resolver esse problema de subir na vida. O capitalismo apresenta uma solução ilusória. Se você fizer uma faculdade de fundo de quintal, se você for criativo, enérgico, empreendedor e sabe-se lá mais o que, principalmente se você quiser ganhar dinheiro, aí você vai ganhar dinheiro. Lógico que isso aí não vai durar, né? Na parte mais pobre da população, essa fantasia é frágil. Na parte mais rica, é só uma tentativa de justificar a própria situação, porque o cidadão já nasceu com... Né, as cartas, ao nascer, já foram tiradas do fundo do baralho para ele. Então ele fica todo feliz da vida, mostrando que, na verdade, ele é um ser superior, quando, na verdade, ele é um inútil que nasceu de pais que têm condição de sustentar essa fantasia dele. Agora, a gente não deve, só um detalhe, a gente não deve também ter uma preocupação profunda com o que o pessoal pensa. O que o pessoal pensa muda, você vê, né? Antes da derrubada da Dilma, não é que fosse o que eles falavam que era.
né? Maioria da população, mas muita gente estava influenciado de uma maneira ou de outra, de diferentes modos, pela propaganda da direita. Até na esquerda. Tinha esquerdista que... quando a gente falava que ia ter um golpe de Estado e tudo mais, eles falavam, está defendendo a Dilma. Quer dizer, aquela coisa infantil de que você está fazendo uma coisa da qual você vai se envergonhar diante dos outros, como se para nós a opinião de uma pessoa que não sabe o que está fazendo tivesse alguma importância. Mas você vê que tinha bastante influência. Aí derrubaram a Dilma. No que derrubaram a Dilma, a bandalheira, a pouca vergonha, os ataques contra a população, parece que destamparam, né? Abriram a porta que dava direto no inferno e saiu assim tudo contra tipo de demônio. Aí a opinião mudou, esvaziou aquela fantasia. Porque na realidade, essas opiniões, elas são um reflexo de uma determinada realidade. São um reflexo de uma luta em processo. Como o PT ficou acuado, né? Reagiu muito tarde, nunca, no começo não teve coragem de falar contra a corrupção, pessoal, se você vê que na Bíblia eles mostram Jesus Cristo, né? Quando botaram o homem lá para levar chicotada, até os discípulos correram. Não tem a história lá de São Pedro na fogueira, que o cara pensa, chega e fala assim, não é você que estava com esse tal de Jesus aí? Não, eu não quero saber de não tem nada a ver com isso. Tirou na hora o corpo fora. Quando o cidadão está por baixo, aparece muito pouca gente para levantar ele. Você vê que Jesus morre sozinho na cruz, né? Não aparece ninguém para proteger. O pessoal, Área, se escondeu, né? Os discípulos estavam todos escondidos e tal. Isso aí fica muito... Tem muita coisa na Bíblia que você pode falar que foi inventado, mas isso daí é bem realista, né? A hora que os romanos, né? O capitão Mourão lá da Galileia caiu em cima do povo lá, não... pernas para que te quero, né? Quer dizer, o pensamento é reflexo dessas realidades, da luta, né? A Dilma, por exemplo, o que fizeram com essa mulher aí, e ninguém protestou, era incrível, pô. Foi incrível, foi um espetáculo dos mais degradantes para o país inteiro, né? A burguesia mostrou que é uma corja de escória, né? Para fazer uns ataques dessa natureza contra uma mulher, né? Porque você pode se opor a uma mulher, você não precisa ser cafajeste. Mas a burguesia revelou que de conjunto eles são os cafajestes. A esquerda mostrou que eles são igualmente cafajestes, porque é uma esquerda que vive falando que defende a mulher, diante dos ataques claramente direcionados contra o fato dela ser mulher, o pessoal nem piou. É uma coisa vergonhosa. Quem viu isso daí, pensou no assunto, teve uma experiência que vai durar até o fim da vida, com certeza. Então, quer dizer, o pessoal pode acreditar no que quiser. A realidade tratará de mudar as opiniões das pessoas. Por exemplo, tem muita gente pedindo intervenção militar. Vamos que essa intervenção militar seja bem sucedida. Sabe quantas pessoas vão apoiar isso daí, quando acontecer? Tantinho assim de gente. Bom, agora deixa eu abrir aqui para o auditório. O companheiro Juliano tem uma pergunta. Aqui se comentando sobre essa classe média, burocrata aí que assumiu a Rússia, né? Ao mesmo tempo, a pouca coisa que eu li, o stalinismo teria contribuído muito para uma série de lutas de libertação nacional, né? Nos 60, 70, e se é fato isso, né? E também outra coisa que eu sempre notei é que tem muito partido comunista, muitos deles, a maioria, é tudo stalinista, no mundo inteiro, né? Como é que se deu isso daí, tendo visto essa
essa concepção mesquinha deles de desenvolver a base mesmo do começo do interesse próprio, etc. É um comentário. Eu não saber o que é fácil, né? Você gosta de ver na África, os partidos comunistas todos estalinistas, né? A União Soviética tem uma influência enorme, logicamente. Mas eles trataram de impedir, os comunistas trataram de impedir qualquer propagação do comunismo. Você vê que a maioria das revoluções acabaram truncadas por causa disso, né? Bom, outra pergunta da internet é: a traição da social-democracia alemã à Revolução Internacional foi um determinante para a teoria da revolução em um só país? Eu acho que fortaleceu, né? Porque nós temos que entender primeiro o seguinte, que houve duas revoluções fracassadas na Alemanha, antes que o stalinismo se estabelecesse, 1918 e 1923. A primeira, logicamente, ajudou o isolamento da União Soviética. E os socialistas, vamos dizer de uma maneira mais moderna, os socialistas democráticos, que esmagaram a Revolução em sangue, mataram 5.000 integrantes do Partido Comunista da Alemanha, com a ajuda das mesmas pessoas que colocariam Hitler no poder em 1933, eles promoveram um retrocesso, né? Se a Revolução tivesse sido vitoriosa, teria fortalecido muito o processo revolucionário. Em 1923 já foi um problema da política da própria direção do Partido Comunista que levou ao fracasso da Revolução, né? Não vamos entrar aqui em muito detalhe, mas a direção do Partido Comunista, já influenciada pela burocracia, levou a Revolução ao fracasso. Isso aí aprofundou ainda mais. E, finalmente, né, essa mesma burocracia vai levar a subida de Hitler ao poder. A política externa do stalinismo foi uma política extraordinariamente, espantosamente desastrosa. Mais do que o normal que a gente poderia esperar. Bom, agora a companheira Angelina. A minha pergunta é sobre o livro A Revolução dos Bichos. Eu queria saber se tem a respeito de quem que... Eu não lembro o nome do autor, não sei falar nome estrangeiro, não. Orwell. E eu entendi assim que ele fez uma analogia à Revolução Russa. O porco era Stalin? Não, tem vários porcos ali diferentes. Tem um porco mais velho, se não me engano chamava-se Major, que é o Lenin na história. Tem o Stalin, que o nome do porco é Napoleão, e o outro porco importante é o Bola de Neve, que é o Trotsky. Os porcos são assim um partido comunista, né? Da fazenda, que lidera a Revolução dos Bichos. O livro é interessante, ele é bem... tem filme e tudo. É um livro muito popular esse daí. Ele interpreta quase que de maneira totalmente correta o desenvolvimento da luta na União Soviética. O Orwell, ao contrário do que muita gente pensa que ele era anticomunista. Ele era socialista, comunista na realidade, né? Ele era militante do Partido Trabalhista Independente, que era um partido socialista. Ele lutou na Espanha. Ele não era trotskista, também é uma coisa que muita gente pensa que ele era trotskista, mas não é verdade. Agora, o livro é muito interessante, muito... Só uma anedota para espairecer, né?
O Orwell não conseguia publicar esse livro quando ele escreveu, porque a União Soviética estava muito bem conceituada no meio da burguesia, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então a política era não publicar livros que pudessem criar problemas na aliança entre a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Então ele levava o livro nas editoras, já tinha publicado outros livros, era já um escritor mais conceituado, e o pessoal rejeitava o livro dele. Ele levou o livro na editora Faber, que era dirigida pelo famoso poeta Eliot, T.S. Eliot, que era um direitista, e que estava com essa política editorial também, né? Só que o Eliot, como ele era um intelectual mais sofisticado, ele analisa o livro do Orwell, então ele fala o seguinte: na realidade, ele fala que a fábula dos bichos é bem construída, etc e tal, mas que, na realidade, do ponto de vista do conteúdo, o livro tem um grave defeito, que é o seguinte: fala que, visivelmente, os porcos na fazenda, eles são o setor da fazenda com maior espírito cívico. Quer dizer, eles procuram administrar a fazenda, organizar, etc e tal. E que, portanto, a crítica dos porcos, ela fica um pouco abalada por causa disso. Mas se não fossem os porcos que procuram dar um rumo para o negócio da fazenda, quem que administraria tudo isso? Então aí ele rejeitou o livro, falou que não era um bom momento para publicar o livro e tal, com esse comentário sobre o conteúdo político dos animais dentro da fazenda. Bom, a última da internet e depois a última aqui do auditório. Acho que não tem mais nenhum inscrito até agora. As decisões dependiam do Politburo e dos congressos. Como Stalin tinha tanto poder, Stalin tinha menos poder que Roosevelt. Tinha menos poder que o Roosevelt? É o que diz no comentário, depois da pergunta. Não. Como Stalin tinha tanto poder? Stalin tinha tanto poder porque ele havia, através de manobras no interior do aparelho do Estado e do aparelho do Partido Comunista, ele havia suprimido todos os opositores. Ele controlava o exército, através, evidentemente, de pessoas de confiança dele, e principalmente ele controlava a polícia política. Né? Por falar no livro do Orwell, isso daí o Orwell mostra bem claramente que o porco Stalin lá, ele domina a fazenda porque ele consegue treinar os filhotes dos cachorros lá e ele se transforma numa espécie de tropa de choque dele. Aqueles cachorros são a polícia política, o GPU, KGB, teve vários nomes na história aí. Com essa polícia política, ele estabeleceu aí uma situação de terror, derrubava qualquer pessoa que se opusesse a ele dentro do partido, no Estado e tal. Ele acabou se cercando de pessoas extremamente medíocres, que ele mesmo era uma mediocridade, e ele controlava essas pessoas que não tinham condição de ter autonomia em relação a ele. É um esquema de dominação que é tradicional. E ele tinha um poder, digamos assim, quase que absoluto, na medida em que uma pessoa possa ter um poder absoluto. Não é verdade que o Roosevelt tinha mais poder do que ele. Stalin, inclusive, nas negociações com o imperialismo, se surpreendeu quando o Churchill perdeu a eleição e foi substituído por outra pessoa, que ele olhou e falou assim: mas como? Quer dizer que uma pessoa tão importante, tão poderosa aí foi substituída por uma outra pessoa? Não sei direito de onde o pessoal tirou isso daí, mas não é fato. Bom, aqui do auditório, seu tranquilo, tem uma pergunta para fazer. E depois depois da resposta, a gente já volta aqui para encerrar mais essa transmissão. Eu queria perguntar o seguinte: eu participei do Partidão
durante bastante tempo, e a propaganda que vinha da União Soviética era realmente convincente. O socialismo é o futuro luminoso da humanidade. Tem um cartaz ainda que, se tivesse sabido, um grande cartaz, eu teria trazido hoje, em que aparece como é que é a vida, a promoção, um emprego para todos, todo mundo podia escolher o seu emprego. E publicações que vinham de lá, inclusive da Academia de Ciências, a biografia de Marx, história do Partido Comunista da União Soviética, e a gente ficava plenamente convencido que realmente a União Soviética era o socialismo, né? Não tinha como se convencer. Inclusive o próprio Jorge Amado, que era uma superinteligência, se entusiasma a ponto de escrever assim, de obras que entusiasmavam todo mundo, né? Então eu queria saber como é que era, como é que se explica então que essa burocracia produzia uma imagem assim, que lá tinha o socialismo. Bom, isso é relativamente simples, né? Primeiro que a Revolução Russa foi um grande acontecimento. E os acontecimentos têm muito mais poder de convencimento do que qualquer tipo de explicação. Eu posso passar o dia inteiro aqui explicando uma coisa, mas determinados acontecimentos convencem muito mais do que qualquer explicação que a gente possa fazer aqui, por mais elaborada que seja. Para a maioria das pessoas, militantes e tudo mais, o que existiria para comparar com a União Soviética? Um socialismo teórico. Enquanto que lá você tinha um país com determinado funcionamento. Um país confuso, porque de fato a burguesia havia sido expropriada, os trabalhadores haviam conquistado uma série de coisas que nos países capitalistas nunca tinham nem sonhado que existissem, como resultado da Revolução. O stalinismo não conseguiu abolir todas as conquistas dos trabalhadores, então, logicamente, que para um grande contingente de pessoas, sem qualquer tipo de informação teórica, educação teórica socialista, aquilo parecia extraordinário. E ao contrário do que muita gente pensa, o problema de que fosse uma ditadura ou não fosse uma ditadura é um problema menor perto das conquistas sociais, principalmente para os operários. E os partidos comunistas, no Brasil, por exemplo, tinha muito operário e tinha aí intelectuais que eram bem mais ligados ao movimento operário do que os intelectuais de hoje. Então isso aí tudo tinha muita importância, né? O que é absolutamente natural. Então não é estranho que fosse convincente. O debate que os trotskistas apresentavam era um debate sobre a orientação política. É um debate complexo para uma pessoa que não tem uma educação política mais profunda. Prevalecia aí a autoridade do fato, né? Isso daí foi um obstáculo ao desenvolvimento de organizações operárias verdadeiramente comunistas em oposição aos ditos partidos comunistas. Era uma tarefa complexa, né? No momento em que os partidos comunistas estavam cometendo erros gigantescos, os trotskistas eram ainda muito débeis para tirar proveito dessa situação de uma maneira concreta. Depois da morte do Trotsky, depois da Guerra Mundial, os stalinistas, embora continuando a fazer coisas extraordinariamente negativas para o movimento operário, eles apareciam como tendo derrotado o fascismo e tal. Uma coisa complexa de você esclarecer, né? Agora, hoje em dia o que acontece? O stalinismo é uma peça de museu, não existe mais. Tem gente que defende o stalinismo,
virou uma espécie de religião, um culto, né? Culto da figura mitológica, irreal, fantasiosa do Stalin. Então você vai discutir com qualquer pessoa que seja stalinista, ele não fala assim, não. A política correta para o dia de hoje é essa, não. Stalin, em 1940 e tanto, derrotou não sei quem, fez não sei o que lá e tal. Bom, isso aí é uma Bíblia, né? Na Bíblia que tem importância os acontecimentos de 3.000 anos atrás. Para a política real, o que tem importância é o que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, o que fazer diante do golpe no Brasil? Os partidos que têm alguma ligação com o stalinismo, PCB, PCdoB e algum outro aí que eu não sei qual é, sei lá, PCML e tal, tem uns resquícios aí de stalinismo, não tem política para hoje. Se você vai entrar num partido político que não tem política, é porque você é uma pessoa muito desorientada, não é? Normalmente a gente escolhe o partido político pela qualidade da política que ele tem. Esses partidos já não é que eles não têm uma política boa, eles não têm política nenhuma. PCB está virando assim uma espécie de piada nacional, né? Ele não fala nada sobre o que está acontecendo no Brasil, de vez em quando tira uma matéria falando do socialismo nas estrelas, sexo intergaláctico e tal, e o que está acontecendo na Grécia, na Islândia. O problema é ir aqui. Eu, por exemplo, jamais militaria num partido que fica aí relembrando o que aconteceu no Monte Olimpo 2.000 anos atrás. Não tem sentido isso aí. É absurdo. Então, o stalinismo, nesse sentido, ele serve como um elemento para a compreensão dos problemas da construção do socialismo, da luta de classes, da relação entre a classe operária e as camadas intermediárias na sociedade, da influência e da pressão da burguesia sobre a classe operária e tudo mais. Mas como fenômeno efetivo é peça de museu. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora mais essa palestra-debate em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Lembrando que o ciclo de palestras acontece de 15 em 15 dias aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, CCBP, que fica na Rua Serranos, número 90, perto do metrô Saúde. E pode ser assistido também ao vivo na Causa Operária TV, no YouTube e no Facebook, ou então ouvido pela Rádio Causa Operária também ao vivo. A gente aproveita para convidar todo mundo a participar das reuniões dos coletivos do PCO, agora logo após a palestra, o coletivo de mulheres, negros, juventude, sindical e cultural. As reuniões são abertas a todos os interessados, basta vir aqui no CCBP ou participar online. Então é só entrar em contato com os nossos militantes para poder participar. Depois das reuniões dos coletivos, a noite de sábado termina aqui no bar Jacobinos, no CCBP, com o Sábado Musical. Hoje vai ter um ensaio aberto com a banda Revolução Permanente, a partir das 19h30. E a gente volta ao vivo no Causa Operária TV, na quinta-feira às 19h, com o programa Usuela, Conversa sobre Cultura, onde eu e o Renato Dias a gente vai entrevistar o cartunista Bira Dantas. Então, imperdível também, quinta-feira às 19h. E convidar todo mundo a participar dos mutirões para recolher as assinaturas pela anulação do impeachment em todo o país, né? Basta se informar no lutecontragolpe.com para descobrir os locais e os horários dos comitês, dos mutirões. Aqui em São Paulo, o mutirão vai ser na Avenida Paulista, perto do MASP, a partir das 15 horas. E falando em impeachment, só se inscrever, né? A gente vai ter o ato dia 11 de outubro contra o impeachment, então procura a gente, se inscreve nas caravanas, 11 de outubro, segundo ato nacional pela anulação do impeachment. A gente volta na quinta-feira com o Zuela, no próximo sábado, às 11h30, ao vivo, com a análise política da semana. A gente agradece a audiência e até lá.
Música